Oiê, tudo em paz por aí? O nosso vídeo de hoje é sobre a minha experiência na UAB, como eu passei de primeira na UAB sem fazer nem o cursinho na primeira fase. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bem, eu sempre fui assim uma aluna que realmente queria fazer aquilo que eu estava fazendo. Então eu amava a minha faculdade, eu amava estudar, porque eu não só colocava meus estudos lá na faculdade. Se eu fosse só estudar pelos estudos somente da faculdade, eu acredito que eu não teria conseguido tudo o que eu consegui. Quando eu saía da faculdade, às vezes em casa, depois que eu saía da faculdade, eu ainda ia olhar os livros, eu ainda ia olhar aqueles materiais, ainda estudava, e eu tinha horários específicos ali para fazer aqueles estudos, até antes de ver aquele assunto novo que o próprio professor ainda iria entregar. Então eu estudava nem que fosse poucos minutos, mas sempre eu tinha esse desejo e eu estudava em casa antes de chegar na faculdade. Mas eu trabalhava os 2 horários, eu já tinha meus filhos, eu tinha minha casa, mas nada disso me impediu de estudar. Eu sempre separei momentos para que eu pudesse estar ali dedicada a esses estudos. Então, o que me levou a passar na UAB, eu acredito muito que tenha sido isso, porque desde o início do primeiro período eu já comecei a estudar para a UAB. Não como nos últimos períodos, mas eu sempre estudava. Como eram meus estudos? Como a primeira fase da UAB é somente questões, então eu gostava muito de responder questões. Eu não tinha livros na época de questões, mas na internet tinha muitos sites de responder questões da UAB. E eu gostava muito do que concursos. Eram questões que eram divididas por facilidade, dificuldade, eram divididas por matérias, eram divididas por assuntos, e ali facilitou o estudo para mim. Isso me ajudava bastante na hora das provas da faculdade, porque antes de fazer a prova eu já olhava em casa as questões sobre aquele assunto da prova. Eu lembro que uma vez lá pelo 5º ou 6º período eu cheguei a fazer uma prova em 10 minutos e eu fechei a prova, porque eu já havia estudado bastante sobre as questões que envolvia todos aqueles assuntos. Então, conforme os períodos foram passando, lá quando eu cheguei no 5º ou 6º período, eu já tinha estudado bastante sobre essas questões da OAB. E isso não foi um peso para mim, porque, como eu já falei, eu vinha estudando todos os períodos sobre as matérias que caíam na OAB. Então isso facilitou a minha vida de faculdade. Facilitou tanto que antes do professor dar aquele assunto, pelas questões que eu já tinha resolvido, eu já sabia muitas coisas daquele assunto. Então quando chegou no 7º período, eu me senti na obrigação de estudar mais focadamente para as questões da OAB primeira fase. Então eu comprei um livro que eu vou mostrar para você, é esse aqui, ó, Como Passar na OAB. Esse livro aqui me ajudou bastante, ele é da editora Foco, ele tem vídeos, tem PDF e tem muitas questões, né? Tem 5.000 questões comentadas esse aqui. Então esse livro eu achei ele fantástico. Primeiro foi uma amiga minha que apresentou, na verdade esse foi o primeiro que eu adquiri, né? Essa minha amiga me apresentou esse livro e eu gostei muito, e depois eu tive que comprar esse. Depois nos próximos vídeos eu vou contar a história porque eu tive que comprar 2. Mas esse livro me abriu muitos olhos, porque além das questões que eu já estudava, e que aí as questões ele tem um padrão de resposta, que todas as alternativas, muitas vezes ela tem uma resposta para ela, ou seja, mesmo a alternativa errada, ela explica por que aquela alternativa está errada. Então eu aprendi muito com esse livro, continuava fazendo as minhas questões para a OAB quase todos os dias. No 7º período eu realmente estudei bastante, não fiz cursinho nenhum, mas esse livro me ajudou bastante. E além do que, aquelas questões que eu já havia estudado pela internet, muito me ajudou aqui, porque aqui eu pude ver como estava o meu percentual de respostas corretas. Então eu dividia aqui, ainda está dividido, né? Eu dividi aqui pelas matérias e eu dividi aqui também pelos
dos temas que mais caía na prova da ordem. Isso facilitava a minha vida. Todos os dias eu dava uma olhada em algumas questões e já respondia. E aqui, como eu falei, eu fazia um percentual daquilo que eu estava acertando, daquilo que eu estava errando, estudava mais aquilo que eu estava errando e deixava um pouquinho de lado aquilo que eu já estava acertando muito. Então, para que eu passasse na UAB de primeira, eu creio que isso foi o grande segredo, de não ter pego para estudar tudo de uma vez, mas de vir com os estudos específicos, de vir fazendo questões, respondendo questões. Isso facilitou tanto a minha vida na faculdade, como facilitou eu passar na UAB de primeira, na primeira fase, sem nenhum cursinho. Mas eu vou falar para vocês sobre essa série de vídeos, de como eu passei na UAB, de muitas coisas que aconteceram nessa passagem da UAB, tanto primeira fase como segunda fase, e muitas coisas aconteceram. E nós vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!